Jesus, ele foi temido por andar no meio dos ladrões. Jesus, ele foi perseguido por andar no meio dos cobradores de impostos, dos publicanos, dos pecadores. Jesus, ele foi caluniado por amar e estender a mão à prostituta, à adúltera, ao viciado, ao pecador, ao miserável. Jesus, então, ele foi julgado por falar com os samaritanos, por aceitar, então, ser seguido pelas mulheres, por instruir, então, as mulheres, assim como ele instruía, então, os homens. Jesus, ele simplesmente, ele rejeitou, ele não obedeceu a nenhum preconceito estabelecido pelo povo, pela religião, pelo homem. Mas Jesus, ele quebrou todas as regras que o povo tinha então naquele tempo, naquela era. Isso fez então de Jesus um revolucionário. Alguém então que detonou completamente o sistema religioso daquele tempo. Que despiu então completamente os religiosos daquela altura. Apontando então para os seus pecados. Apontando então para a sua falsidade. Apontando então para a sua hipocrisia. Para a sua falta de amor, para a sua falta de misericórdia, para a sua falta de compaixão. Jesus então detonou completamente a religião, detonou então completamente um sistema religioso que vivia então de aparências, de obras então falsas. Jesus então mostrou para aqueles homens o pecado deles, a infidelidade deles. O falso culto então que eles prestavam para Deus. Mas Jesus, por outro lado, ele deixou bem claro como então cultuar a Deus. Como então viver para Deus. Como então agradar e glorificar a Deus. A sua vida, a vida de Jesus, durante 3 anos. Jesus então ele teve o cuidado de mostrar para o homem, para o ser humano, o que é então realmente, o que é verdadeiramente amar a Deus. O que é então verdadeiramente amar o próximo. O que é realmente então o cristianismo. A vida de Jesus narra isso mesmo, o que é então o cristianismo. A vida de Jesus mostra isso. 2000 anos se passaram, mas o sistema religioso continua vivo e bem vivo. Regras, leis, fardos. Jesus, ele rejeitou isso completamente. E se Jesus então rejeitou, será que nós então temos que aceitar? Se fosse para Jesus aceitar, ele tinha então aceitado, mas Jesus rejeitou. Jesus, ele não somente rejeitou, mas como ele também detonou completamente aquele sistema religioso corrupto. Então nós precisamos então escolher a quem nós vamos agradar, para quem então nós vamos viver, para quem então nós vamos glorificar. Se nós vamos então glorificar um sistema miserável, completamente então reprovado por Deus, que está levando então vidas para o inferno, ou se nós então vamos agradar e glorificar somente então a Jesus. A escolha, ela é nossa. A escolha é nossa. O sistema religioso não nos leva para o céu. O sistema religioso não nos leva para o céu, não nos leva para o reino, não nos leva para a glória de Deus, mas sim para o Hades, para o inferno. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus então ele deixou bem claro que ele era o caminho, a verdade e a vida, não é um sistema religioso, mas sim Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus rejeitou o sistema religioso. E o pior de tudo, o mais triste de tudo,
é que se Jesus ele viesse hoje à Terra, em pleno século XXI, o qual nós estamos vivendo em nossa geração, se Jesus viesse hoje à Terra, a sua vida, o seu dia a dia, os seus 3 anos pela Terra seriam completamente iguais, porque o sistema religioso continua vivo. Continua vivo. Isso significa então que hoje, Jesus, se estivesse vivendo aqui nesta terra, ele era então expulso dos templos. Ele era então expulso das igrejas. Ele era então apedrejado. Ele era então julgado. Ele era então condenado e apontado então para a morte, para a crucificação. Porque nada mudou. Pelo contrário, só piorou. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E nós precisamos escolher a quem nós vamos seguir e obedecer. Certa vez, Jesus disse: quem não é por nós, é contra nós. E quem não ajunta, espalha. Então, é tempo de reflexão para nós. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. É tempo de nós escolhermos. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós rejeitarmos a religião. É tempo de nós rejeitarmos o sistema religioso e viver para agradar e glorificar a Deus, obedecendo então a sua palavra. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.